Olá pessoal, professor Felipe D aqui da área e a gente vai continuar a discutir mais algumas questões a respeito da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Hoje, em particular, nós vamos focar mais nas questões de astronáutica e antes da gente começar a falar de tudo isso, vamos pegar algumas dicas e principalmente vamos entender o que significa astronáutica, tá? Você saberia dizer o que é astronáutica? Ela, a gente pode dizer em linhas gerais que seria a ciência que estuda a tecnologia do voo espacial. E quando nós falamos voo espacial, não é apenas o lançamento de foguetes ou o lançamento de objetos no céu, mas toda a estrutura, toda a infraestrutura, toda a ideia, tá? Como você lançaria um foguete tripulado ou não? Qual que seria a manobra para fazer uma determinada órbita, para cumprir um certo objetivo? Quanto de carga de combustível ele deve carregar em seu interior? O quanto de combustível ele deve liberar durante sua trajetória? E não apenas com os foguetes, a gente vai trabalhar na astronáutica, mas também com os satélites. Muitas vezes, o tipo de trajetória necessária para que o satélite cumpra uma determinada órbita, se o satélite está apropriado para fazer um imaginamento de acordo com a posição, com o tamanho, as especificações dele, certo? Então, toda a ciência por trás do satélite espacial, da forma como ele vai imagiar e vai fazer uma espécie de sensoriamento remoto, está ligado com a parte da astronáutica. Ou seja, você pode perguntar para mim, Felipe, então quer dizer que para saber astronáutica eu preciso saber toda a parte de foguetes, todos os objetos que são lançados, tipos de satélite? Não. As recomendações que nós podemos dar para a prova da OBA são simples. Você vai reparar que muitas vezes a prova da OBA é uma prova que você vai aprender, e isso vai ficar muito claro aqui na parte de astronáutica. Para você aprender, vai ser necessário algumas coisas. Primeiro, conceitos de raciocínio físico. Muitas vezes você vai ver o enunciado do texto, alguma informação, alguma tabela que deve ser interpretada, alguma fórmula que vai ser apresentada. Muitas vezes você vai ter que utilizar aquela fórmula, você vai ter que analisar a tabela, analisar alguma imagem. E para você fazer essas análises, você precisa ter noções básicas de física e também de geometria. No sentido da física, você sabe as leis de Newton, sabe o conceito de velocidade média, aceleração. No caso de geometria, como você calcula o comprimento de uma circunferência, como você vai calcular a geometria para você formar uma determinada imagem numa câmera, tá? E, principalmente, você ter paciência, você ter calma e atenção em todas as questões, tá? Que você vai analisar, que você vai estudar e responder. Recomendação: pega um marca-texto, pega um lápis, uma régua e vai grifando todos os pontos e todos os detalhes que você achar útil e importante no enunciado. Você vai reparar que a prova de astronáutica é uma prova que tem bastante texto. Então você vai ler com calma, seleciona, analisa as unidades de medida, analisa as constantes apresentadas, analisa os números. Vai ser uma prova, vão ser questões que vão apresentar bastante números quebrados, então faça as contas com calma. Uma sugestão é que o tempo que você deve tomar para fazer as três questões de astronáutica é cerca de 1 hora e meia, ou seja, meia hora por questão. Lembrando que a prova de astronáutica tem três questões, tá? Ao longo de toda a OB. Então, se você levar meia hora por questão, já é suficiente para você ler com atenção, ler com paciência todas as informações e fazer as contas, dar uma revisada e tudo bonitinho. Vamos dar uma olhada em questões de anos anteriores aqui e para saber como é que funciona a prova de astronáutica. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões de astronáutica. Como eu falei para vocês, a gente vai buscar pelo menos questões dessa última década, né? Vocês vão notar, primeiro ponto, que todas as questões de astronáutica, sem exceção, todas elas exigem leitura, e leitura com calma, com atenção, tá? Essa aqui no caso, vocês podem reparar, é a questão a prova de 2014, certo? Todas elas têm muitas informações, é uma prova que você vai aprender muito sobre tecnologia da astronáutica. Algumas vezes vai falar sobre sistemas de satélites prestados aqui no Brasil ou de outros planetas, tal, mas vamos dar uma olhada, por exemplo, na questão número 9 dessa prova, tá?
A gente tem aqui, né, os satélites, né, são considerados artificiais, feitos para girar em torno da Terra, com esses objetivos, né, que vai funcionar comunicações, meteorologia, certo? Aqui está falando todos os sistemas de satélites nos quais a gente está trabalhando, né? E, principalmente, repara que ele vai falar do seguinte: se o objetivo for utilizar o satélite para comunicações, a órbita utilizada é a geoestacionária. Pega esse ponto, geoestacionária. Ele já está indicando que vai trabalhar com satélite geoestacionário, tudo bem? Nosso satélite é colocado no plano do Equador, a tantos quilômetros, né? O sistema GPS é um pouquinho maior, né? E, em princípio, os satélites são aplicáveis desde Kepler, como a gente já viu anteriormente, né? E olha só, pergunta. Considerando o raio da Terra como sendo de 6.376 km, calcule a velocidade média de um satélite geoestacionário, considerando que ele completa uma volta em torno da Terra. Nos seus cálculos, use π igual a 3. Notem o seguinte, se ele já está utilizando informação π igual a 3, certo? Já está considerando a órbita aqui como uma órbita circular, tá? Lembrando, comprimento de uma circunferência, né? 2πr. Então, vamos dar uma olhadinha nas contas para a gente entender melhor. Vamos pegar primeiro todas as informações que estão aqui, certo? O plano do Equador, a altura, no caso do GPS, uma altura um pouquinho maior, né? A uma distância de tantos, certo? E vamos olhar, no caso, o raio da Terra, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, a questão 9 de 2014, ele pede para calcular a velocidade média, tá? Eu já coloquei algumas informações aqui que são importantes aqui no cantinho, que vão nos ajudar bastante para resolver esse problema. Tá? Para velocidade média, só lembrar, conceito básico, velocidade média, distância percorrida por tempo. No caso, a distância percorrida aqui equivale a comprimento da circunferência da órbita desse satélite. Ou seja, comprimento de circunferência 2 vezes π vezes r. Só que tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente vai comparar o R seria o raio da Terra? Não, seria o raio dessa órbita, tá? E como é que a gente vai obter o raio dessa órbita? Simples, é só lembrar que o raio orbital vai ser a altura que o satélite está em relação ao solo terrestre, mais o raio da Terra, no caso, que a gente tem que obter vendo aqui os dados. 637.000 quilômetros, 35.800, todos os dados foram obtidos na própria prova. Então a gente vai ter que a altura 42.176 quilômetros e com esse dado a gente vai poder calcular a velocidade média de um satélite geoestacionário, tá? Que vai dar aqui no caso velocidade, comprimento da circunferência, tempo em horas, já que ele pede a velocidade em quilômetros por hora, e então a gente vai ter a velocidade aqui como 10.544 quilômetros por hora. Tudo bem? Em caso da letra B, novamente ele está falando agora do satélite em órbita geoestacionária, certo? Só que reparem uma coisa, ele já está começando a comentar em relação às manobras, certo? E dos sistemas de propulsores, né, que utilizam material propelente, combustível mais oxidante, né, armazenado. Atualmente, a quantidade de propelente que limita a vida de um satélite geoestacionário. Então, considerando o satélite que possui uma massa total de 5.000 kg, sendo 2.400 kg de propelente, qual o percentual da massa do satélite seria propelente? Ou seja, é apenas uma análise aqui de porcentagem. Os dados que a gente tem aqui em mãos, a massa do propelente, certo? 2.400 dividido pela massa total, ou seja, 48% dessa massa, né, vai ser utilizado como propelente desse satélite, tudo bem? Vamos agora para a parte C da questão. Ele está comentando a respeito, né, de que o satélite ele tem um consumo mensal, né, para se manter na órbita desejada, no caso, e ele pergunta qual é a sua vida útil em anos, considerando vários pontos. Primeiro, 2% da massa de propelente, tá? Vamos lembrar, a massa de propelente está relacionada a qual? Vamos dar uma olhadinha aqui na opção número B. Olha só, a gente tem aqui a informação de que a massa do propelente é de
2.400 quilogramas. Vamos guardar esse número, tá? Aqui tem um detalhe também que vocês vão perceber que muitas vezes as informações podem estar sobre todos os tópicos da questão, certo? Voltando aqui ao nosso assunto, e, bom, para fazer a órbita cemitério, né, ele vai ter que fazer essa manobra, tá? Então, 2% tem que ser reservada, ou seja, desses 2.400, a gente só vai usar uma pequena parte. Bom, tempo de vida útil do satélite, conforme a gente comentou, né? Então, aqui, a massa total 2.400 kg, sendo que 2% dessa massa é para manobra, 48 kg, então a gente vai subtrair esse número dos 2.400, que no caso, 2.352 kg. Entretanto, como o próprio enunciado comentou, cerca de 20 quilos desse combustível é utilizado por mês. Então, quantos meses vai durar esse combustível? É só fazer uma divisão, né? 2.352 dividido por 20, né? Que nem a gente tem aqui, igual a 117,6 meses. E aqui a gente tem a resposta, não é verdade? Não. Lembra que o exercício ele pergunta o tempo de vida útil em anos, em anos. Então a gente vai ter que dividir, lembrando que um ano são 12 meses, ou seja, o tempo vai ser esse valor aqui dividido por 12, ou seja, 9,8 anos, tá? Esse satélite vai demorar cerca de 10 anos para dar para cumprir sua carga útil, considerando o combustível que ele possui. Beleza? Então, galera, no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas questões, principalmente relacionadas a órbitas também e também a imageamento de satélites. Até daqui a pouquinho, galera!